RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, amigos. Estamos chegando aí com o nosso Jogada Final, um pouquinho além do nosso horário tradicional, em função desse dia histórico aí que vivemos. Exercemos nosso direito de cidadania, nossa cobertura aqui da RDC TV nas eleições desse ano, inclusive a grande cobertura no primeiro turno. Até há poucos minutos atrás aí estávamos com o Ribeiro Neto durante 4 horas tratando de nosso novo presidente e o nosso novo governador do estado. Jair Bolsonaro, nosso novo presidente, e Eduardo Leite, o nosso novo governador. Evidentemente que a gente, durante aí o nosso Jogada Final, estaremos com mais informações, inclusive, né, sobre os candidatos eleitos. Estaremos ao vivo aí com a entrevista coletiva do novo governador do estado. Vamos tratar também do nosso futebol, da nossa dupla Grenal, do Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores da América, decisão para o Grêmio para mais uma final na próxima terça-feira, mas evidentemente que não podemos deixar de tratar deste dia histórico para nós, os brasileiros. Estamos aqui, todos somos políticos, né? Todos somos políticos, mas aqui também temos políticos profissionais, não vamos deixar de falar também sobre os novos candidatos e agora eleitos à presidência e ao governador do estado. Luiz Fernando Záquia. Vem cá, o Ribeiro ficou 4 horas no ar. 4 horas. Não vai falar nada hoje. O que tu acha, Laurinho? Não tem banda hoje em função aí, né? Mas se precisar, tu canta também, né? Banda, eu gosto de uma coisa que é parecida com banda, mas deixa... Pode me perguntar onde fica o Alegrete, mas não me perguntem quem eu votei, que o voto é secreto. Foi que nem eu disse sexta-feira. Votem no candidato que você achar melhor. Claro. Ribeiro Neto, como é que tá a garganta aí? O Gogó tá bem? Mas isso aí foi café pequeno pra mim, Se precisar mais de 4 horas, tu que vai. veio do rádio, que o Lauro sabe. Sim. E te fala 18 horas e vai embora. Se precisar, vai. Cássio é o outro político profissional, é vereador, né? Vereadora. Eu e o Zac fomos deputados juntos. O Zac é deputado, também deputado. Então, eu fui 2 vezes, nós vamos querer 2 ou 3. A palavra de você sobre o nosso novo presidente e o nosso governador de estado. Fabrício Correia, tem assunto pra ti, rapaz. Olha só o que tá cada vez mais. Tá complicado, hein? Complicado. Tá complicado. Internacional Os querendo jogos levar nos agora, últimos 7 jogos. A gente não tá mais tão preocupado com os jogos em campo, e sim com as coletivas depois dos jogos. Presidente Luiz Carlos Silveira Martins, tem Libertadores terça-feira. Posso cumprimentar? Por favor. Assisti a programação da RBC, quero cumprimentar o Ribeiro Neto pelo trabalho hoje aí. Parabéns, Ribeiro. Obrigado. Foste muito bem, aliás, como era de se esperar. Muito obrigado. A pergunta era essa, Cacau. Depois dessa não precisa falar nada. Essa é a área dele. Não, ao contrário, que ele me faz 500 perguntas, eu devolvo com essa gentileza, porque ele é um grande profissional. Parabéns, Ribeiro, falando sério. Bom, você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do estado, nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no nosso site, no YouTube e no Facebook. No Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, importante que você aí via a cidade onde você está mandando essa mensagem, fazendo o programa conosco, né? Então, é importante também que você compartilhe, vá compartilhando, quanto mais pessoas compartilhar, mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV. Nós estaremos completando agora no próximo dia 2, essa semana, 4 meses apenas no ar. Então, vá compartilhando e mande a sua mensagem também pelo WhatsApp, que aí o Ribeiro controla pelo número 998-15-9990. 998-15-9990. Mande a sua crítica, faça a sua pergunta, faça o programa conosco através ou do Facebook ou do nosso WhatsApp. Mas eu tenho que abrir o nosso Jogada Final de hoje, o Cassiá, e quero a opinião de todos vocês, sobre esse processo eleitoral que tivemos aí, né? E com o novo presidente também, agora com o novo governador do estado. Não, eu pessoalmente, e particularmente, Cadu, fiquei... Zeca, deixa eu te interromper, eu tenho os números aí, a gente pode dar uma conferida nos números e a gente até pode depois analisar exatamente esses números. Dá para colocar no ar aí, no visual aqui a gente está aí? Bom, tá aí, ó. Os votos válidos para governador do estado, Eduardo Leite, com 53,62%, Ivo Sartori, atual governador, com 46,32%.
de 38. Eduardo Leite está aí, eleito, então, com um total de votos aí de 3.128.317. Eduardo Leite, candidato pelo PSDB. Então tá aí o nosso novo governador do estado, Záquia e Cassiá, vocês que, mas a opinião também dos demais companheiros de programa, já que vocês evidentemente são políticos profissionais também. Não, eu sou esse. Esse? Não é esse, os dias não existe. Mas eu quero dizer, primeiro, a grande novidade, né? Um menino de 33 anos, preparado, as pessoas talvez não tenham a experiência que tem, evidentemente, o Sartori, mas é um político que se preparou para esse processo, se preparou para ganhar o processo e não simplesmente para participar. Eu tenho aí uma posição pessoal, sou muito contrário a pesquisas. Eu acho que as pesquisas elas induzem, elas têm uma influência sobre aquele eleitor que está indeciso, que não acompanha o processo eleitoral. E as pesquisas mostravam sempre com uma diferença bem maior. E que se foi ver depois que ficou dentro de uma normalidade do que se sentia, uma vantagem do Eduardo Leite, mas não aquilo que falava em 60 com 40. Então, acho que para o bem do processo democrático, Lauro, para o bem dos processos eleitorais futuros, pesquisa deveria ser proibida. Ela não acrescenta, ela não agrega, ela não traz nada de benefício ao processo. Ela traz, isso sim, talvez para os partidos poderem direcionar as suas campanhas, ajustar internamente as suas campanhas. Mas é que elas façam pesquisas internas sem poder divulgar à sociedade, ao público. Porque elas estão induzindo. Elas começam a mostrar, tem muita gente que não gosta de votar no perdedor, quer votar em quem vai ganhar. Mesmo não participando ativamente do processo, quer votar no vencedor. E daí ela se influencia. Bom, vai ganhar o Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro, vai ganhar o Eduardo Leite, eu vou no Eduardo Leite. Não estou tirando o mérito de ambos. Acho que construíram uma caminhada e esperamos que o Brasil possa, aquilo que o Bolsonaro diz, que me satisfez quando ele disse que vai diminuir a máquina federal e vai fazer com que os municípios e os estados tenham uma condição financeira melhor para que possam sair da crise. Se isso realmente for viabilizado, o Rio Grande está sujeito a ter novos tempos e bem melhores. Cassiá, sempre se contesta questões aí das pesquisas mesmo, mas elas acabaram se confirmando, até aquelas pequenas diferenças que existiam aqui no governo do estado e momento, também né? A grande diferença em relação ao presidente. Mas eu queria dizer o seguinte, o governador Sartori pagou muito caro, Isaac, por ter pego lá, quando assumiu, um estado praticamente quebrado. E só em 4 anos não recupera o nosso estado. Portanto, e nós temos a tradição mais de não reeleger governadores. Isso foi muito caro ao governador. Nunca tivemos, né, Cassiá? Sem dúvida. Nunca tivemos. Não reelegemos nunca, portanto, isso... E não é em 4 anos que vai recuperar o problema que vem já há vários governos. Ele tentou, de uma forma ou de outra, melhorar o governo e até acho que melhorou em alguns aspectos. Mas em outros ele teve enorme dificuldade, como a segurança, como a educação, como transporte. Né? Mas eu acredito que o novo governador terá a oportunidade. A votação que ele fez em Pelotas, 90%, Cacau. Isso é de quem realmente fez uma grande administração e a nossa perspectiva de Estado melhorar é muito boa. As regiões foram bem divididas, né, Cassiá? O governador Sartori aqui muito na Serra, sim, da Serra, chegou a 60 e pouco na Zona Sul, por conta de Eduardo Leite. Mas eu acredito que é uma esperança, ou seja, nada contra o governador que tentou fazer e fez tudo o que era possível dentro da administração parada, quase quebrada. A prova está que o PT não vai nem a segundo turno mais, nem na capital, nem no estado. E essa administração foi que deixou para o Sartori, que tentou de todas as formas. Eu acho que o Eduardo Leite tem plenas condições de melhorar, vem com a nova dinâmica, vem com essa capacidade de gestão jovem, o mais jovem, se não me engano, do estado em todos os tempos, eleito governador. Eu acho que o estado tem que se unir. Lá em cima, uma pessoa quebrou o sistema político brasileiro, que era necessário. Mas junto ao Lava Jato, o PT parece que não se deu conta, a entrevista foi arrogante de quem não sabe perder, não sabe por que está o Lula preso na cadeia, não sabe por que a Dilma foi cassada, nem se elegeu senadora por Minas Gerais, fugiu daqui para ir para lá achando que ela dava. Então, nós temos que botar uma coisa na cabeça, distensionar a partir de agora. Acho que as palavras do Bolsonaro foi muito boa, deu uma questão positivista
a esse Brasil está quase quebrado. Então eu acredito que é o momento. Fez 52 deputados federais, tem a segunda maior bancada, vai constituir, não tenho dúvida, uma bancada do governo solidária, que não terá o toma lá da cá, é isso que a gente espera. Eu fico muito feliz quando quebrou as pernas desse sistema corrupto brasileiro que está aí. Então nós precisamos ter uma nova lógica de política, de seriedade, de transparência e fazer um Brasil para todos os brasileiros. E a própria entrevista coletiva do candidato vencido não mostrou nenhuma autocrítica, né? Nenhuma autocrítica. Nós temos uma arte aí com os números aí, vamos para a tela, vamos conferir. Tá aí, ó, os votos válidos para presidente Jair Bolsonaro com 55,20% e Fernando Haddad com 44,80%. É uma diferença, olha aí, 55% novo presidente pelo PSL e um partido. Duas coisinhas que não existem, que vai doer em alguns, mas tem que dizer. Um setor da mídia do Brasil perdeu feio, quis condicionar a eleição. Eu assino 5 jornais e olha que eu gosto de ler a favor e contra, mas o que fizeram com o Bolsonaro, um setor da imprensa brasileira, ou gente que nem era da imprensa e se cogitava fazer opinião política. E os artistas? Está provado. Aquilo é uma ficção. A Globo de novela é ficção. Eles acreditavam que manobrar o país não dá mais. Lei Rouanet é uma vergonha nacional. Esse dinheiro tem que ir para a saúde, para a educação, para a segurança. Ainda bem que tomaram conta do Brasil. Mas ali, não é o Cassiano? Acho que é uma vergonha. Se for usada de maneira coerente, não pode dar milhões para qualquer tipo de show. Eu quero ser amigo do Cassiano. Aqui, ó, tem shows aqui que vem em Porto Alegre. O cara ganha milhões no show e ainda ganha Lei Rouanet. Isso é errado. Pelo amor de Deus, isso é vergonha, Cacau. Isso é errado. Quanto cobra um show desse na Arena, no Beira-Rio, aí em vários teatros? Onde é pago o ingresso. Ganho dinheiro, paga o ingresso. Certa vez eu era um dos secretários, fui presidente da Fundex. Quando chegou lá, uma empresa de Porto Alegre queria dinheiro da Fundex. Não tem. Mas como não tem? Não tem. Aí no outro dia eu abro o jornal, a inscrição era R$120. Aí cheguei à conclusão, eu estou certo. Como é que se vai dar dinheiro para alguém que cobra do cidadão? Para ganhar mais dinheiro ainda. Isso é uma vergonha. A gente tem os votos brancos e os votos nulos, acho que a gente pode conferir, né? O que significou, né, esses votos nulos. Está aqui, a gente está aqui, inclusive está aqui, ó. Está aqui no nosso vídeo ao, resultados são do segundo turno do Brasil, 29,72% das urnas já apuradas, total de votos 115 milhões, válido 104, 588, 608, né, com 90,42%, brancos, olha, são números significativos, hein? 2.483.063 com 2%, nulos 8.591.941 com 7,4%. E vem se mantendo. E abstenções, olha só. Vem se mantendo. Tá? Em todas as eleições. Com 274.451, 21, 28 mais 7. Vai somando. Aí, são números 28, quase 29. São números consideráveis. Vamos ver os números também ao governo do estado? Vamos dar uma conferida aqui, os resultados do segundo turno, Rio Grande do Sul, 100% das urnas apuradas, total de votos aí, os válidos 5.833.918, 86,11, os brancos 298.456 com 4,41%. Aqui se nota que nulos teve mais no estado, mas a abstenção teve menos. Porque aqui o PT não foi para o segundo turno. Não, e tinha eleição de governador. É que em alguns estados só tinha de presidente. Aí não há um estímulo de votar. Lauro Quadros, novo presidente, novo governador do estado. Cadu, eu não quero interromper a ligação do Ribeiro Neto. É que a minha mãe ligou, mas tem que ser. Mamãe chamou. Pensei que era o novo governador ou o novo presidente. Não, mãe Olha aqui, ó, mas eu vou tentar. É uma só. Eu não sou exatamente um político. 52 anos atrás, sem ser autobiográfico, 52 anos atrás, mais de meio século atrás, eu fui vereador de Porto Alegre. Gilberto Medeiros, o pai do Marcelo Medeiros, era suplente na minha frente. Eu era um menino de 26 anos. Eu concorri com 23, bem mais moço que o Leite. E aí, o Zac outro dia me consolou lá na praia e disse assim, eu também fui deputado federal um mês só, eu também fui vereador de Porto Alegre 52 anos atrás, um mês só. E me vacinei.
Não estou dizendo que o cara não tem que ser candidato, quer ser candidato, vai ser candidato, quer ser político, vai ser político. Eu me vacinei. Naquela época, Lauro, tinha só 2 partidos? Naquela época... Não. Sim, ele tem razão. Porque não, eu fui... Vou dizer. A UDN, Vou responder. A UDN e o PTB? Vou responder. Tinha mais o PSD. Thomas Jefferson, o preço da liberdade e a eterna vigilância. União Democrática Nacional, partido de Carlos Lacerda. Por ele eu concorri. Tá? O Poti Medeiros, o pai de Gilberto Medeiros, avô do Marcelo, era o cara que mandava na UDN aqui em Porto Alegre, Poti Medeiros. Só que quando eu assumi, eu fui vereador da Arena, cara. Aí já era Arena. Era Arena. Era bipartidarismo, Arena e MDB. Tá. Bom, esse menino aí... Fosse o vereador da Arena. Da Arena é inacreditável. Bom, é inacreditável. Bom, a história é fantástica. É bom, o que eu vou fazer? Bom, mas não foi por isso que o Gilberto Medeiros não quis assumir, tá? Vamos combinar. Bom, esse menino aí eu tenho acompanhado, Cadu. Ele é o articulado com conteúdo, é um rapaz muito inteligente. É verdade. Olha, muito inteligente. Coisa impressionante. Então, apesar de eu ser amigo do Sartori, eu gostei muito desse cara e eu acho que vai dar um resultado legal. Agora, se tu me perguntares, e nacionalmente o Bolsonaro? Eu poderia responder numa palavra, oremos. Oremos. Eu quero que todos os ladrões do PT sejam presos. Todos. De todos os partidos? Aí é que eu quero chegar. Prende o Lula, prende o Zé Dirceu, prende o Palocci, prende todos os caras corruptos do PT. Mas prendam também os corruptos dos outros partidos. Mas tem muitos outros, tem Cunha está preso. Não seja... Tem. Mas eu vou dar um nocaute, então. Gedel? Cunha. Então agora é o nocaute, então. Nocaute. Para a gente não discutir se estão prendendo mais seletivamente o PT ou não, eu vou dizer o seguinte: é com o PT que se inaugurou a corrupção? Ou será que o engavetador-geral da República, anteriormente, não deixava, como no governo do PT foi permitido, que o Ministério Público trabalhasse, que a Polícia Federal trabalhasse, que o Judiciário trabalhasse? Isso aconteceu também no governo do PT. Isso dá um programa, não é bem assim. A corrupção. O PT fala mal do Ministério Público e da Polícia Federal de todos. Mas foi no... Mas ainda, não, ao contrário. Isso é subjetivo. O objetivo é que no governo do PT as instituições funcionaram. O Paulo Francis dizia, olha, estão roubando na Petrobras. Paulo Francis, que morreu por isso. E ninguém fazia nada anteriormente ao governo do PT. Então, tem que prender? Tem que prender. E vamos continuar mas prendendo. Antes ninguém prendia ninguém. E tinha corrupção, sim. Não, mas o Lava Jato veio aí, foi a grande vantagem. E se acontecesse mas por que no Rio... não prendia ninguém antes? Se acontecesse o Lava Jato no Rio... Sim. Porque é um conluio muito grande, Lauro, tu sabe. Mas por que é um conluio de todos os partidos. Tá, mas por que não prendiam ninguém antes? Quero saber porque o havia seguinte, esse conluio com todos os partidos. Vão prender o juiz? Só como deputados que passaram vão prender o juiz? No Collor, no Lula, na Dilma, são os mesmos. Só para informação, Cassiano, o presidente Jair Bolsonaro já confirma aí os 4 primeiros ministros aí do seu governo, são eles o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni, o Marcos Pontes e o Augusto Heleno. Então já confirma. Cacalo, se fala em presidente, governador do estado, e o Rafael dos Santos está dizendo o seguinte: Cacalo, para próximo presidente do Grêmio, um abraço e muito obrigado por todos os serviços prestados ao nosso Grêmio. Tá aí, ó. Tá lançando a tua candidatura aí, mas o presidente Romildo é até 2000, no final de 2019. Quero agradecer ao Rafael, dizer que o nosso presidente chama-se Romildo Bolzan. Ponto. Só quero dar um pitaco, se tu me permite, sobre as eleições. E ser bem simplista, para não dizer simplório. Eu penso assim, Cadu, eu estou de acordo com tudo aquilo que o Luiz Fernando Zaca disse com relação às pesquisas. A pesquisa induz, na maior parte das vezes, negativamente uma pessoa que vai votar. E estou de acordo com tudo que vocês falaram, com algumas ressalvas, eu diria. Mas eu quero usar uma linguagem de futebol. A bola pune. Algumas coisas na política também são punidas. Eu não estou entre aqueles que acham que o Bolsonaro vai ser a salvação do país. Eu vou dizer o óbvio, talvez muitas pessoas devem pensar como eu. Se fosse qualquer outra pessoa, eu tenho convicção plena que ganharia eleição também, porque o voto é simplesmente contra o PT. Anti-PT. É claro. O PT está pagando pelos seus próprios erros. Eu não vou dizer que é roubo. O Lauro disse que se roubaram, estão na cadeia, essas coisas. Eu não vou dizer que é roubalheira, mas os erros são visíveis.
Bolsonaro não vai ser a salvação da pátria. Pode até vir a ser um bom presidente. Não vai ser a salvação da pátria. Mas o voto é anti-PT. Todas as pessoas que eu conheço, pelo menos no meu ciclo de relações... Acrescentaria aí quanto o sistema. Não é só o PT, o sistema. Mas é que, esse sistema que está aí... Mas é que o PT está 3 governos. Sim, também. 4 mas governos. É contra esse sistema que está aí. Não, pode ser. Ele ganhou sozinho num partido que não existia, tinha lá... Pois é, mas aí eu tenho essa pequena... Mas o próprio Bolsonaro, se é Cristo ou anticristo, ele foi criado pelo próprio PT. Sim, mas aí eu tenho, Cadu, tem essa pequena divergência. Eu acho que a vitória do Bolsonaro é a vitória anti-PT. Sim. Eu tenho, sem dúvida nenhuma. E aqui no Rio Grande do Sul, e se nós fizermos um exame, um cálculo, concordo com tudo que foi falado em relação ao Eduardo Leite, embora não o conheça, só pela que se diz pelo governo lá em Pelotas, pela prefeitura em Pelotas, aqui no governo do estado também a bola puniu, porque a diferença foi pequena. Foi pequena. E essa diferença pequena, a meu juízo, examinando a distância e sem o conhecimento de política que tem os meus amigos políticos, foi o funcionalismo, os professores, a brigada, o policial, todos aqueles que têm salário parcelado. E eu ouvi o governador Sartori dizer assim, não, eu peço compreensão e ajuda dos funcionários, dos professores, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Sim, mas e a professora, a aposentada, que tem 70 anos, e vai ajudar como? Vai pagar como as suas contas? Isso nunca ninguém falou, nunca ninguém perguntou. Então eu acho que a bola puniu também. Além de ser um candidato novo, que nem o Lauro disse, preparado, com condições de exercer, e acho que tem condições de ser governador, a bola puniu também o Sartori pelas coisas erradas. Alguém comentou, acho que foi o Cassiá, não tinha segurança, transporte, educação. Bom, se não tem tudo isso, não pode ser governador. Não. Ok, vamos, em seguida o Eduardo Leite, o novo governador do estado, está chegando lá ao seu comitê. A gente tem imagens aqui, inclusive, onde logo em seguida estará dando aí a sua primeira coletiva como governador eleito. A gente vai depois ter o contato lá com a nossa equipe de reportagem que lá se encontra. Mas a gente está tendo as imagens aí, ó. Mas vamos falar um pouquinho, já que a bola pune, vamos falar um pouquinho do futebol. E a gente volta também depois. Evidentemente que a gente não pode, né, deixar de falar desse dia histórico, desse dia onde exercemos a nossa cidadania. A bola puniu o Internacional ou foi a arbitragem do jogo de sexta-feira, Luciano Zac? A bola puniu o Internacional no primeiro tempo, não tenho a menor dúvida. O Internacional, mais uma vez, quando jogou fora de Porto Alegre, alterou seu sistema. O atacante que tem, no meu entendimento, o maior desempenho do Internacional, na ausência do Damião, é o Nico pelo lado. O Nico no lado direito tem tido sempre vantagem, tem tido sempre uma jogada aguda. Na medida que tu bota o Rossi, e é um jogador que faz recomposição, mas, pô, Lauro, eu tenho que ganhar, eu não tenho que marcar. O Vasco está na sobrevida e eu estou pensando em disputar ali uma das 4 vagas, ou quem sabe até o Campeonato Brasileiro. Aí eu desloco, eu mexo no meu melhor jogador, que é o jogador pelo lado direito, e boto na função mais fixo no meio, que ele não sabe jogar. Ele não jogou assim no Nacional, ele não jogou nunca. Sempre quando no Internacional teve que jogar assim, teve dificuldade. Quando no segundo tempo recompõe, entrando o Jonathan Alves, que a gente sabe que é um centroavante com deficiências, mas melhorou. Arrumou. Pois é, mas aí foi... Cresceu o Nico no lado e o jogador de meio. Mas aí aquele ditado, ou seja, aí mexeu bem porque escalou mal? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E veja, e aí também, a minha preocupação, você está se falando muito em arbitragem. A arbitragem te favorece, te prejudica. Eu falava com o Fabrício antes de começar o programa. Para mim foi pênalti do Cuesta no primeiro lance. Vou falar disso aí com o Fabrício. Ele vai com o braço, foi pênalti do jogador do Vasco. Até a gente pode rodar, inclusive, os gols. Mas o que me surpreende, Cadu, e que eu aí não consigo compreender, é que no pênalti marcado, o juiz que está perto do lance, que tem a visão melhor que o juiz de linha, não dá pênalti. E corre para seguir a jogada. E o juiz que é auxiliar, ele passa a ser determinante.
ele dá o pênalti. Ele botou a perna, fez a alavanca. E o juiz... Olha o lance do pênalti aí. Não, Cacá, não faz a alavanca. Ele avança com o corpo, o jogador do Vasco já começa a cair antes. Não, mas se tu observares... Depois aí tu observares o zagueiro do Internacional, estica a perna, ele abre a perna. Bate com o joelho no adversário. Não, o jogador do Vasco, vai notar, ele com o pé direito, ele bate no pé. Bom, mas aí é a interpretação. Mas aí a bola já está 2 metros na frente. Mas é a interpretação aí. Mas por isso eu digo. Nesse lance aí eu quero elogiar um colega nosso, Diori Vasconcelos, que comenta arbitragem, fez o curso de arbitragem, por isso comenta arbitragem, diferentemente do Paulo César Oliveira, que é que não vê o pênalti. Central do apito, tá? Eles divergiram, mas eu quero elogiar a humildade do Diori. Ao ver a primeira câmera de frente, o Diori diz assim, não foi pênalti. Daqui a pouco vem um outro corte daqui, com outro ângulo, e aparece a perna do Cuesta. O Diori, com humildade, diz que foi pênalti. É bonito isso, cara, só porque eu disse que não foi, agora eu vou manter até o fim. Não, reconsiderou. Isso, é que, Lauro, é assim, ó. Fabrício. E aí, Fabrício? Deixa eu só contestar essa questão do Diori Vasconcelos. Só uma frase. O mais importante para mim é o que disse o Odair. Que não deu a falta no início. Claro. O que o Odair disse, o que o Odair disse? Se for pênalti, eu vou aplaudir, não tem problema nenhum. Só que a falta, 10 segundos antes, não marcada sobre o Nico Lopes, é que originou tudo isso. E era falta para cartão. É que a divergência ia parar o jogo. A divergência é que não foi 10 segundos antes, né? A divergência é que houve uma série de troca de passes, a bola foi, voltou e teve 2 ou 3 jogadas. Só a divergência. Eu perguntei para o Fabrício, 20 segundos ou 10 segundos? Era muito me disse 10 segundos. Fabrício, e aí, Fabrício? Eu penso assim, ó, sobre o que o Diori Vasconcelos falou. Com o monitor fica muito fácil da gente rever se foi ou não foi de uma forma ou de outra. É o VAR. Quem teve dentro do campo é uma outra visão. E é tudo muito rápido. Isso, tá. Então a gente teve 3 lances que foram bem polêmicos nesse jogo. Primeiro, o lance do Cuesta, que ele dá uma cotovelada na cabeça do jogador do Vasco. Ele estava correndo o risco de ter o pênalti e ser expulso. Depois a gente teve o lance do Alves, que ele também é seguro pelo defensor do Vasco, pênalti. Não como o primeiro pênalti do Cuesta. E esse terceiro, a gente vê que o jogador do Vasco, ele procura o choque. É verdade. Ele tenta o choque, o árbitro, bem colocado como estava, deixou a bola seguir de forma correta. E aí o árbitro adicional deu a dica e ele foi pelo árbitro adicional, pela informação. O que a gente vê nesses últimos jogos do Brasileirão, nessas últimas 3 rodadas? A arbitragem está muito pressionada. São lances difíceis. O Campeonato Brasileiro não tem o VAR, como a gente tem na Copa do Brasil. Esse árbitro que apitou era o indicado para esse jogo? Era o indicado. Esse árbitro estava bem no campeonato. O que chamou a atenção, Fabrício, é que esse árbitro foi o assistente, participou de um jogo polêmico na segunda-feira. Então, assim, por que a CBF age dessa maneira? Eu só queria fazer um gancho. Não teve nenhuma interferência no jogo anterior. Eu só queria aproveitar e fazer um gancho. Mas ele participou daqui. Entre o dia... Ficou 10 minutos parado. Não, ele que foi o cara que... Ele foi o último a ser convocado. Então, assim, eu queria aproveitar o gancho eu nunca vi isso, do dia de hoje. Vamos ter árbitros especiais para jogos não, mas como é que em cima do que o Fabrício está dizendo, a arbitragem está sob pressão. Aí tu escala um árbitro que participou. Eu disse aqui, fui contestado por vocês, não me recordo agora se foi por todos, pelo Nando com certeza, que o Internacional era o clube mais beneficiado por arbitragem sempre. Porque te lembra aquele jogo, não sei o quê. Agora a CBF veio oficialmente e declarou: Internacional é o time que mais benefício teve com erro de arbitragem. Não foi a CBF. Como não foi a CBF? Foi uma matéria da ESPN. Mas pegando a CBF. A CBF está negando. Não, vamos devagar. Não, negou a CBF. Não foi a CBF. Não, a CBF foi o Corinthians. A CBF negou. A CBF foi o Corinthians, o time mais prejudicado. Agora, então, assim, e o mais beneficiado que foi. Não, deixa eu só falar uma coisa. O grande erro. Deixa eu te aí de complemento. Desde que começou essa questão de ficar aquele homem atrás da goleira ali, ou no lado da goleira. Só estão atrapalhando. Esse cara mais atrapalhou até hoje do que ajudou. Impressionante. E olha, eu comentava lá na Pampa, e o Cruz queria se meter no vestiário. Cruz, não vai, tu vai atrapalhar os árbitros. Começou todo mundo a falar com os árbitros. Ali começou o problema. O árbitro não tem mais autonomia. Só quero dizer, Fabrício, e o grande erro da CBF... O lance do pênalti do Vasco, nem o VAR decide.
Porque é um lance de interpretação. Mas essa é a minha reclamação, me permite. Se é interpretativo, o juiz diz que não, porque ele dava essa coisa. E daí, porque o outro diz que ele mudou a interpretação dele. Fabrício disse uma coisa aqui que eu quero contestar respeitosamente. O jogador do Vasco pega a bola e vai em direção à área, no meio de 2 jogadores do Internacional. Não, ele forçou, mas quer que ele pare? Quer que ele saia para o lado ou que ele vá em direção à área? Que ele jogue de forma limpa. Pelo amor de Deus, o cara indo em direção ao gol, aparece 2 jogadores na frente. Que ele vai parar, pular, voltar, para não acharem que faz o zagueiro? Que forçou o pênalti. Pênalti, claro. E o que faz o zagueiro? Ponto. Hein, Cacá? O cara vai em direção. O que faz o zagueiro? Vai sair para deixar ele passar? Não. Faz o pênalti, que nem ele fez o Cuesta. Ele atropela o zagueiro. Não. Faz o pênalti que nem fez o Cuesta. Abre o braço. Extensão do corpo não pode fazer isso. O Cuesta estica Extensão do corpo. A bola já tinha passado. Acertando no jogador é pênalti. Não, o jogador que acertou na perna dele. O Cuesta não foi bem no jogo. Correu risco. Não foi bem no jogo. Correu risco. Tem uma série de agravantes, claro. Como ele cometeu um erro gravíssimo, um zagueiro experiente, fazendo esse pênalti. Ou não é, ou não. Se fosse aqui no Beira-Rio, daria também. Então, na realidade, ele tinha que sair para fora da área. Ele ficou dentro da área. E quando ele ficou dentro da área, o cara provocou. Quem me responde a seguinte... Em primeiro lugar, ele tem que dar um passo para fora da área e ir lá fazer a falta, se necessário. Ele não fez isso. Quem é capaz de me responder... Pode prestar atenção, ele não fez. Quem é capaz, Cadu, de me responder a seguinte pergunta? Por que, num torneio... Não estou desprezando a Copa do Brasil, por favor, são os gremistas vão ficar bravos comigo. Por que num torneio como a Copa do Brasil tem VAR... E num campeonato, todos contra todos, ida e volta, 38 eu te respondo. Não te explico por quê. Eu vou te responder, Laura. Eu vou te responder, Laura. A dupla Grenal quis. Porque a Copa do Brasil dá um prêmio de 50 milhões de reais e a Libertadores dá 30. A mais importante competição no Brasil é a Copa do Brasil. Essa é que vale. Essa é que é importante. A CBF decidiu assim. Então, Cadu, como eu estava querendo aqui resolver a questão com vocês e concluir 2 coisas. A CBF errou muito em ter colocado uma equipe de Minas Gerais para apitar esse jogo do Inter, tendo na segunda-feira aquela série de problemas que tivemos aqui no jogo do Inter e Santos. Mas por que Minas? Por que tem que ver Minas Gerais? Porque foi a mesma. E 2 árbitros não foi a mesma. Faziam parte do jogo. 2 auxiliares. Tudo bem, mas por ser Minas. Eu prefiro que seja juiz de Minas que do Nordeste. Não, mas por que essa aqui é preconceito? Mas eu acho que Minas tem mais futebol, os clubes são envolvidos em competições. Mas isso foi um erro. Aí depois a gente teve essa questão. Tem mais status. E a outra questão é que a arbitragem está muito pressionada nesses últimos jogos, essas últimas rodadas do campeonato. Depois a gente vai agora até o comitê com a coletiva do governador do estado eleito, Eduardo Leite. Depois eu quero também voltar esse assunto, a gente tem Libertadores. Tá aí, já estamos em contato, até porque o Internacional, olha, a arbitragem tem erros para um lado, para o outro, aquela história, a banca paga, a banca recebe, mas o Internacional demorou para entrar no jogo também, né, Zac? Tá, vamos lá então com a nossa reportagem. Quando a banca paga, ele não recebe. Ah, bom, aí... Mas tem sido para todos assim, né, Cacá? Vamos então ao comitê, com a palavra agora oficial do novo governador do estado, Eduardo Leite, eleito hoje pelos povo gaúcho. Vamos até lá? Alô. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado por terem aguardado. Agora nós damos início da cobertura ao vivo da coletiva de imprensa com o governador eleito Eduardo Leite, do PSDB. E agora a gente dá início aqui para essa cobertura especial e acompanha as primeiras palavras de Eduardo. Que nos permitem chegar aos milhões de gaúchos. Nos permitem chegar aos milhões de gaúchos que hoje expressaram nas urnas a sua decisão sobre o futuro do nosso estado. E eu tenho que começar essa nossa coletiva Eu quero começar essa nossa coletiva agradecendo primeiramente a Deus, que me fez descobrir desde cedo a política como uma vocação, como uma missão de vida, e que me permitiu
estar aqui e receber a confiança de tantas pessoas. Quero agradecer muito a minha família, aos meus pais, o Marasco, a Eliana, aos meus irmãos, o Gabriel, o Ricardo. A minha família sempre me deu muito apoio também, desde que eu manifestei a eles a minha intenção de concorrer a vereador aos 19 anos de idade. E eu sou muito grato a eles todos que sempre me apoiaram. Em nome deles eu quero agradecer também tios, primos, todo mundo que na minha família sempre me ajudou muito. A primeira campanha que eu fiz era a família apenas unida. Gastamos R$5.000 naquela campanha. E a família ajudando a distribuir material, subindo impostos para colocar plaquinha que podia colocar naquela época ainda, tudo artesanalmente. Então eu quero agradecer em nome deles a todos aqueles que lá na origem, né, quando eu expressei a minha vontade de concorrer a vereador, me ajudaram, porque aquela caminhada da origem é a que me fez chegar aqui hoje também. Eu quero agradecer muito ao povo gaúcho que confiou nesses jovens de 33 anos a liderança desse projeto para o futuro do nosso estado. E quero agradecer ao povo gaúcho, especialmente ao povo da minha querida cidade de Pelotas, que me deu nada menos do que 90,3% dos votos. Um voto que já não é mais um voto de esperança apenas, mas um voto de confiança, porque me conhecem muito bem, sabem como eu faço política e, portanto, viram a desonestidade, a maldade, através das fake news, das mentiras, dos boatos, e nos ajudaram a vencer essa eleição com a verdade, com a sinceridade, com o amor e não com o ódio. Uma eleição que eu devo muito à minha querida cidade de Pelotas. Meu abraço a todos os pelotenses. Mas é claro também o agradecimento a todos os gaúchos de todas as regiões que passaram a me conhecer melhor nessa campanha eleitoral, que passaram a entender como eu vejo a política, os meus sentimentos, a minha vontade de fazer mudanças e que confiaram a mim esse projeto para o Estado. Eu quero fazer um agradecimento ao delegado Ranolfo, esse grande parceiro. Valeu, Ranolfo. Seguramente foi nessa campanha eleitoral o candidato a vice-governador mais lembrado, mais falado, mais... Quando eu governei Pelotas, eu tinha ao meu lado a Paula, está aqui a Paula, e naquela parceria que nós fizemos, alguns diziam, olha, nunca mais a gente vai ver uma parceria tão legal como essa aí, pois ao lado do Ranolfo, eu tenho certeza, já se desenha uma grande parceria para o governo, para a gente governar juntos esse estado e fazer grandes transformações. Eu quero fazer um agradecimento também aos partidos políticos que me apoiaram nessa caminhada também, porque agora que o jogo está jogado e que nós ganhamos essa eleição com 3.128.317 votos, a quem eu agradeço muito, agora que o jogo está jogado, que nós vencemos, é fácil de fazer as críticas, as análises, os elogios, seja o que for. Lá na origem, quando a gente começou essa caminhada, os partidos políticos que abriram mão dos seus projetos partidários, muitos projetos pessoais, para confiar a mim a liderança desse projeto, essa atitude tem que ser lembrada, considerada, respeitada, e certamente para mim é muito gratificante ter contado com o apoio lá na origem do meu PSDB, que me confiou essa missão também. Ao PTB, que abriu mão do seu projeto.
ao PPS, ao PHS também, à Rede, ao PRB, aos progressistas também. E fazendo a saudação aos progressistas, eu quero saudar o senador eleito Luiz Carlos Reins, que abriu mão também do seu projeto de candidatura ao governo do Estado para podermos fazer essa composição, e que fiquei muito feliz que tenha logrado êxito na sua candidatura ao Senado, que vai ser muito importante para o Rio Grande. E saudar também os partidos que se somaram no segundo turno: Solidariedade, ao PROS, ao PV, ao PMB, ao Podemos, partidos que entenderam que nessa eleição de segundo turno, no Rio Grande do Sul, tinha que optar entre duas candidaturas e escolheram a nossa. Quero saudar os deputados que estão conosco, aqueles que cumprem o seu mandato, aqueles que foram eleitos para o seu mandato ou reeleitos, os candidatos que concorreram e que não tenham sido eleitos também. Eu já concorri a deputado e não me elegi. E sei que a política é uma caminhada, a gente abre os caminhos. Então quero cumprimentar todos eles que se somaram também na nossa caminhada e que nos ajudaram a chegar até aqui. E também quero saudar o nosso candidato ao Senado, Mário Berto, que também está aqui conosco. Em nome dele, eu cumprimento a todos os candidatos da nossa coligação. Agradecer muito aos nossos coordenadores da campanha, que está aqui na pessoa do Bonato, e junto com ele os prefeitos que se somaram nessa coordenação de campanha, os deputados que especialmente no segundo turno se dedicaram, aos vereadores e muito especialmente a nossa militância, a aguerrida militância. A maior parte da nossa ocupação de espaço nas paisagens aí era a militância voluntária, a nossa juventude dos partidos, que fez uma atuação linda, exemplar e limpa sempre, né? Sempre limpa. Eu quero saudar também a nossa equipe de comunicação, as pessoas do Fábio Bernardi e da Tânia Moreira. Gente talentosa que soube ler a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sentimentos e traduzir isso numa campanha que foi também muito bonita e que eu tenho certeza que emocionou aos gaúchos, porque foi a tradução do que eu e o Ranolfo sentimos e queremos, o que o nosso projeto que nós lideramos deseja para o Rio Grande. Muito obrigado à nossa equipe de comunicação, de TV, de rádio, de redes sociais. Foram imprescindíveis para a gente poder nos comunicarmos e nos apresentarmos ao povo gaúcho. Quero cumprimentar o governador José Ivo Sartori. Foi uma campanha, naturalmente, no segundo turno, em que o confronto de duas candidaturas opõe estilos, opõe formas de ver o governo, especialmente considerando alguém que já está no governo, nos faz estabelecer o contraponto àquilo que já foi feito ou que deixou de ser feito. Estamos voltando. Da nossa parte... Estamos de volta então, acompanhando aí a palavra do novo e jovem, né? Governador do estado, Eduardo Leite, a partir do janeiro do próximo ano. Vamos voltar até para as coisas do futebol? Aliás, Cacalo... Não vai falar o que falou fora do ar. Não. Isso não. Tem muita coisa que eu não entendo. Uma delas é o seguinte: muito cara pegou carona no Bolsonaro, certo? Por exemplo, João Dória. João Dória dizia que ele era o Bolsodória. Tá? Bom, e deu no que deu. E muita gente se elegeu senador, deputado, às custas do Bolsonaro. O Sartori, certo ou errado, eu acho que errado, ele até mudou o nome para Sartonaro.
Só que com o Sartori não funcionou. Ficou um mistério. Claro, ele botou 1 milhão de votos fora. Apoiou. Não, mas depois. Não, timidamente. Timidamente. Não com aquela. Mas o Sartori botou mais de 1.900.000 votos fora. Quando escancarou o apoio ao Bolsonaro, velho. Errado, errou. Tu acha que ele devia pegar do PT? Não, não tinha que falar nada. Só. A gente não tinha que falar nada. Tem uma coisa que é matemática. Aqui no Rio Grande do Sul não tinha dualismo, as vertentes são as mesmas. Tem uma coisa que é matemática. Olha, a pesquisa estava dando 18%. Esta semana passada, de diferença. Mas fria. Sim, mas estava dando. Não, mas fria. Baixou para 6%. Cassiano, tem uma coisa, o Sartori fez 31% e o Eduardo fez 36% no primeiro turno. Isso dá 67%. O Bolsonaro fez 52%. Os 52% do Bolsonaro está dentro do 67%. Então, eu não vou mexer de um lado para o outro. Sim. Quem votou no Bolsonaro, votou no Eduardo Leite ou no Sartori. Sim. Então, a questão de buscar não era por ali. Tu tem que ver quem é que votou no Jairo Jorge, quem é que votou no Rosseto, quem é que votou no Novo, quer dizer, no Matheus Bandeira. Jairo Jorge. Os três. Esse eu tinha que tentar buscar, criar uma afinidade. E acho que aí, que engenheiro de obra pronta é fácil, mas acho que aí talvez tenha sido equívoco do PMDB. Também são coisas diferentes, talvez tenha sido equívoco. O Sartonaro foi um exagero, mas foi forçado. O cara não botou Eduardo Onaro. Executivo é diferente. Ele carregou os deputados federais, estaduais, carrega mais fácil. Mas é proporcional. Executivo é mais difícil porque é mais ideológico. Executivo é mais ideológico. E ainda mais no estado que os dois projetos eram muito semelhantes. Ribeiro, se não pedisse hoje a compartilhamento, como é que tu faz? Eu gosto daquele. Como é que tu faz? Como é que é? Tem que ter a câmera em mim aqui. Ribeiro. Câmera no Ribeiro. Por que tu tirasse a gravata para vir nesse programa aqui? É um programa esportivo. É que, sabe, cara, eu tô exausto. A gravata cansa. Tava enforcado, cara. Ele tava enforcado. Gravata cansa. Mas faz aqui. Vamos lá, faz. Comigo aqui. Vamos fazer 10 segundos para compartilhar. Tá bom, galera? Mas a galera quer falar de futebol agora. Claro, tá pedindo. Tu tá com Zorba ou samba canção? Zorba. Não, samba canção. Samba canção. Eu sou velho. Tá bom que tu tá com. Tô com alguma coisa, né? 3, 4, 5. Compartilhou? Então mais 5 pra ti. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha, galera. Isso aí, siga Ribeiro Neto. Siga Ribeiro Neto, é verdade, tá bom. RDC-TV. Você nos assiste pelos canais 24, 500. Eu tô preocupado com terça-feira, Cadu. Mas pra gente concluir. Não começa. E também pelas plataformas digitais ao vivo, lá pelo nosso Twitter, pelo nosso site, pelo YouTube e pelo Facebook, que o Ribeiro aí pediu para que você vá compartilhando, mande sua mensagem também. Para a gente falar um pouquinho mais do Internacional e depois passar também para o Grêmio, que levou, olha, uma chinelada, hein, galera? Time reserva. Mas o presidente Romildo esteve aqui na semana passada. Mas não foi chinelada? Perder para o Sport, time da rebaixada. E o time reserva, o time alternativo. Teve jogo sábado? Não tem? Tá bom, então tá. Isso não conta? Não conta? Aqui Presidente Romildo teve aqui, Cassiano, só um pouquinho, teve aqui e se não ganhar Libertadores, vai ficar outro. Olha, a nossa preocupação é brigar pelas 4 primeiras vagas da Libertadores aí, né? Mas vamos brigar pelas 4 primeiras vagas. Mas quando tiver jogo, não teve jogo. Sobre jogar com os reservas, um colega muito querido, cujo nome não direi, aqui no teu programa, durante a semana, quando o Grêmio estava ameaçado de ficar sem 5 titulares, ele declarou o seguinte: a logística do Renato, está comprovado, é errada, porque o Grêmio jogou com reservas várias partidas e está sem 5 titulares. Vamos trocar a logística pela lógica. Então, se jogasse sempre com os titulares, não teria 5 machucados, teria 10 machucados. Bom, e outra coisa, o River Plate joga com os reservas. Ele perdeu lá pro Colón de Santa Fé, ele perdeu com os reservas. Perdeu uma invencibilidade, não sei quantos jogos. Ontem ganhou com os reservas. O Boca joga com os reservas, na mesma prática do Renato, a mesma prática do Grêmio. O que mais joga com o titular é o Palmeiras. Porque tá bem do coisa é botar reserva, mas o time que o Grêmio botou, sabe, eu vi o jogo. O Kahneman chegou a ficar ruim junto com aqueles zagueiros. Mas com o Marcelo Oliveira. Não teve culpa ali. Bressan, pobre do Kahneman. Então, coitado. Esse time que o Grêmio botou sábado em campo, claro que ele vai ganhar uma aqui,
outra colar, mas ele não tem condições de ter uma regularidade boa. O ano passado contra o Sport, não foi bem. O ano passado contra o Sport, ele botou o time C, o ano passado. Agora, nesse sábado foi quase C. Quase C. Exato, foi muito descaracterizado, perdeu e jogadores fora de função também. Pois é, Cacalo, mas isso que o presidente falou, o presidente comigo, vamos bater na madeira aqui, mas se o Grêmio, porventura, não chegar ao título da Libertadores, vai ficar nessa pendência de vaga. E pela pré-Libertadores é complicado. É início de temporada, tem que voltar antes. Mas na brasileira tem 7 vagas. Pra tu ver como... Pré-Libertadores. Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Pra tu ver como... tu acredita? Tenho certeza. Tu acredita que vai reverter? O Cacalo fala do campeão brasileiro. Sim, brasileiro. Brasileiro. Nada. Mas aí não abre vaga. Não abre uma vaga mais. Foi da Libertadores. O Cruzeiro foi pela Copa do Brasil. Cacalo. Mas não, só se for campeão brasileiro. Quem pode abrir vaga é o Grêmio ou o Palmeiras. Como sempre depende campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Viu, Cacalinho? Como sempre depende do resultado. Se o Grêmio passar pelo River, que é uma probabilidade, e for campeão lá diante da Libertadores, é uma possibilidade. O River é uma probabilidade. Lá é uma possibilidade. Se isso acontecer, tava tudo certo. E o Flamengo ontem deixou de ganhar do Cruzeiro, do Palmeiras, perdão. No detalhe que não ganhou. Cacalo, até tem uma questão aqui, eu te pergunto, essa zaga do Grêmio é extraordinária, melhor, se não a melhor zaga do Brasil. Depende. Só com 2. Mas é isso que eu vou chegar lá. Zaga não é uma, zaga são 2. Ou seja, quando não tem um... Quando não tem um... Porque é melhor que ser... Não, olha aqui, ó. O Nando, tem razão. Ele é bom de política. Ele é bom na política. Quando tem o Jeromel e tem o Bressan. Ou seja, mas quando não tem um dos dois... Não é a zaga. A zaga se torna insegura. Mas pela ausência de um ou pela companhia? Não, pela ausência de um. E é a mesma coisa. Não, porque tem o Marcelo Oliveira, quando tem o Cortez, ela não fica tão mal. Mas tu quer que o Grêmio jogue com o River com o Marcelo Oliveira? Não. Aqui tem uma questão. É isso que tu quer? Não é isso. Tá falando por mim. Não é isso. Tudo indica eu só quero saber, o Bressan... Miranda. Tira o Kahneman do time. É o Bressan? É o Bressan? Não, Paulo Miranda. Ele não jogou sábado, é o Miranda. Ele não ia poupar o Miranda. Mas vem cá, geralmente joga lá direito. Não, ele trocou o cara de lado. Os gols que o Grêmio tomou contra o Sport, lamentável. Né? Vamos ver os gols aí? Pelo amor de Deus. Vamos rodar os gols enquanto a gente fala. Zaga toda fora do lugar, o lateral do zagueiro, o zagueiro do lateral. Mas não tem explicação o Grêmio tomar 4 do Sport, com todo respeito, Cacau. Não, tirou o... Pode ser o time juvenil, pode ser o time de transição. 4 em casa. Não tem como. Mas o Sport é um time mordido, cara. Um time que está jogando a vida. Poxa, por que o Grêmio tem a obrigação de ganhar? O Grêmio não foi o único que perdeu para o Sport. Como é que foi o Grêmio no primeiro turno no Sport? Ganhou? Ganhou. Não. Ganhou. Gol do Mateuzinho, isso aí. Ganhou? Não, olha aqui, ó. Ele empatou com o Internacional aqui. Falou um ponto. Ganhou lá. Tá? Ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio aqui. E aí, olha o gol que o Grêmio tomou. O Grêmio não pode perder para ele. Olha o gol que o Grêmio tomou. Esse Mateuzinho aí, é veloz esse Mateuzinho. O Kennedy saiu mal, deu um carrinho. O cara pelo lado direito, veio na cobertura, né? Pelo lado direito, exatamente. Veio na cobertura. O Kahneman não foi bem, tem outro gol, o Solveig está de lateral esquerdo e o lateral esquerdo está de zagueiro. Estava desarrumado, desarmado, todos organizados. Belo gol do cara. A jogada. Marcelo Oliveira, os caras, meu Deus do céu. Não vou nem falar para não me irritar. Olha aí, olha o pênalti aí. Esse é o pênalti? É o pênalti aí. Acho que não foi. Bem cavadinho. A arbitragem foi muito bem ontem. Foi. Eu acho que não foi pênalti. Porque as pessoas têm que saber que o empurrão pelas costas também é pênalti, viu? Não, mas falta. Eu acho que não foi. Eu acho que o cara que... Ele se empurrou para trás. Cacau. Ele forçou a queda. Não força, Cacau. Ele forçou a queda. O guri com personalidade, esse gurizinho, que idade você tem? Mas foi aqui, mas foi o jogo. Olha a falha que ele tem 21 lá. Lá, 21 anos. Aí, ó, não vai acompanhar o jogador. Aí o Kahneman está de quarto, tá de lateral esquerdo, ó, e ele está de zagueiro, perdeu na cabeçada. Sim, mas ele foi cobrir o Marcelo, né? Desorganização da zaga. Foi o Marcelo, não foi o menino, foi o Marcelo. Não, o outro é o menino. Mas aí foi o Marcelo. Cacau, e o gramado Shakira, o que tu achaste? Não, mas o gramado nos prejudicou muito, tia. O Renato não reclamou. Como é que vai ganhar do Esporte com esse gramado? O Renato não reclamou do gramado. Ele não reclamou. Aí o menino falhou. Aí o menino não acompanhou. O Fabrício não está impedido?
Não veio bem de trás. Foi o Juninho Capixaba ali. Eu achei também. O Nando Zacher tem experiência foi diretor de futebol. Sabe que o gramado é muito importante num jogo desse. Prejudicou o esporte. Prejudicou. Não, o Renato não reclamou dessa vez, não reclamou. Não reclamou. O Renato falou que não pode tomar o gol que o Gama tomou. O negócio é terça-feira. O negócio é terça-feira. Cacalo, por favor. Cacalo. Quer um autógrafo? Não, tu é meu ídolo, cara. Só que é o seguinte, me diz... Eu vim aqui, te elogiei bastante, tu vem agora me... Não, eu só vou te elogiar, pra agora tu mitou. Pra mim tu é mito. O negócio é o seguinte... O Bolsonaro do futebol. Eu lancei uma campanha, tá? Michel na vaga do Kahneman. Não. Vai mexer muito. Não tem essa característica. Mas vai botar numa semifinal, tu tá maluco. Tem que jogar. Não tem um programa de política terça-feira pra ele ir. Mas não tem lugar pra todo mundo. Ribeiro, não pode ser. Nessa linha, tu tá achando então que não joga o Maicon? O Everton e o Luan. O Michel e o Cícero. Exatamente porque tem que jogar todo mundo. Ele não vai mexer nesse trio. Não sai nenhum desses. Nenhum. Mas o Cassial... Não, eu acho que até que ele vai com o mesmo time que jogou lá. Não, acho que não, mas eu acho que a gente tem até uma sonora do Renato exatamente falando sobre o Luan, né? E sobre o Luan e sobre o Everton. É isso, produção? Alô, produção. Então vamos acompanhar essa entrevista do Renato falando exatamente sobre o Luan e o Everton, jogadores, evidentemente, que se existe a possibilidade de eles serem utilizados na terça-feira. O que eu vou te falar, né? O Luan e o Everton, eles têm treinado, têm feito treinamentos, têm feito tratamento, entendeu? Tenho trocado bastante ideias com o departamento médico, converso bastante com os jogadores, mas a resposta quem dá é o próprio jogador, dependendo dos treinamentos que eles vêm fazendo. Eu estou de olho, o médico está de olho, a gente está de olho neles, troca ideias, então vocês vão estar presentes no jogo de terça-feira, se vão começar, se vão ficar no banco, se não estarão nem no banco, são os jogadores que vão nos dar a resposta, porque são lesões musculares. E a lesão muscular, cada dia que passa, você vai observando, vai vendo. Agora, é uma decisão. Nós somos inteligentes o suficientes para a gente não colocar. E eu tenho visto exemplos, inclusive, de outros clubes que colocaram jogadores voltando de estiramento antes do tempo. Você perde o jogador para aquele jogo e perde o jogador para outros jogos. E isso comigo não vai acontecer. Se a gente tiver certeza que os jogadores estiverem curados da lesão, que lesão muscular é lesão muscular, não adianta você querer forçar a barra, aí eles vão ficar à disposição. Se eles não estiverem, ou se um não estiver, aí ele está fora do jogo. Pois é, a lesão muscular, vocês que são homens de vestiário, técnico, quero dar a minha opinião. Fernando e o... Olha, ir para um jogo decisivo com dois jogadores assim, voltando de lesão muscular. Você não vê com o mesmo time, embora o jogo seja diferente. Não, vai ser outro jogo, né? Vai ser outro jogo. O Renato lá foi muito inteligente, tem que dar mérito a ele. Estrategista. Ele, quando é que todo mundo cobra quando o goleiro bate tiro de meta aqui no Brasil. O Marcelo deve ter cobrado uns 20 e poucos tiros de meta. Por quê? O Grêmio jogou por uma bola, né? Porque ele tinha o Cícero e o Jael para cabecear e fazer aquela parada de bola no campo do adversário. Então ele levou a bola para lá, ele não podia sair jogando, ele trazia o adversário para o seu Cassial, o técnico do River, o Gajardo, deu uma entrevista ontem e hoje, dizendo que se surpreendeu porque achou que o Grêmio que ele tinha observado... ia jogar. Lógico. Claro. Eu acho que aí foi o mérito do Renato. Mas tem outro detalhe, o Cacalo está mais por dentro lá do que nós. Não estou por dentro. Eu acho que o Renato ouve muito. Por fora, cara? Ouve muito. Cacalo, escuta isso aqui. Eu acho que o Renato ouve muito alguns jogadores do Grêmio que tem liderança. Muito. E isso é muito importante. Ele ouve, no meu entender, o goleiro e os dois zagueiros e o volante. O Maicon. Que são os ditos mais permanentes no Grêmio. Tu ouvia? Então, tu ouvia, e como é bom ter jogadores assim. Tu ouvia jogador? Quando tu ouvia? Desde que o jogador tenha noção. Porque tem jogador que não adianta, tu que tem que ensinar ele.
e tem jogadores que ele acaba colaborando contigo. Então tu tem que conhecer teu grupo. Eu acho que o Grêmio... São teus líderes. São os líderes. A diferença desse time do Grêmio em relação aos demais, que o Grêmio tem uns 5, 6 jogadores com um nível... há muito tempo ali, um nível Não, bom. e um nível, jogadores que sabem enxergar o futebol. Então, o que a zaga deve ter dito para ele, ó, não abre o meio de campo, proteja aqui e vamos fazer a bola ir para o campo do adversário e brigar pela primeira, para a segunda, para a terceira, quantas necessárias. Então acertou e fechou os flancos, Cacau. Fechou os flancos. Ele teve um centroavante quando muitos, o Ribeiro era um, que não admitia que o centroavante jogar, tinha que jogar o Luan, sem centroavante. Tá? E ele fechou os flancos. E o centroavante saiu brigando. E o centroavante na bola aérea para brigar lá junto com o Cícero. Mas ele jogou pela bola. Mas eu acho que o Renato foi estrategicamente perfeito. Porque para o tipo de jogo. Essa é uma defecção da zaga do River. É fraca na bola aérea. Agora é outro jogo. Eu acrescentaria um outro jogador nesse esquema de liderança que tu fala. Léo Moura. Não, esse não estava, né? Nesse caso. Sim, tu diz o jogo de lá. Que para mim eu acho que é o Cícero. Ele enxerga o jogo, ele dialoga muito com o Renato. E como é bom ter jogador assim, porque isso te ajuda até no esquema. Agora, tem jogador que tu tem que comandar, tem outros que tu conversa, olha, o que vocês acham? Porque é bom a responsabilidade ser compartilhada no grupo. É muito bom. O Grêmio não pode ficar só esperando o River Plate, porque senão vai acontecer. Não, nesse caso agora é diferente. O Flamengo da Copa do Brasil. Tá? Mas vai depender muito das condições da maneira. Se ele escalar esse time... o Everton. Pois é, se ele escalar o time de lá... A proposta é outro. O jogo é outro, não tenha dúvida. Eu acredito que os dois não joguem ainda. Eu acho que não joga. Um fica no banco e o Paulo vai jogar. O Everton, talvez. O Everton é o jogador da saída. Mas é jogo diferente. O River vai partir pro jogo e o Grêmio tem que jogar. Toda hora alguém me pergunta assim, torcedor do Grêmio, vou perguntar pro velhinho sou eu. Eu vou perguntar assim, se o Grêmio passar pelo River e chegar à final... O que é melhor, o que é pior? Tem que primeiro... Pegar o Boca ou pegar o Palmeiras? A pergunta clássica. Eu acho que tem que primeiro se preocupar com o River. Então, o que eu respondo? Pegar o Palmeiras ou pegar o Boca? O Boca ou o Palmeiras? O que é melhor, o que é pior? E eu digo assim, tem o subjetivo e tem o objetivo. O que é subjetivo? Cada um acha uma coisa. Bom, pegar o Filipão, pegar o Boca, bomboneiro e tal. Isso é o subjetivo. Agora, o objetivo é que pegando o Boca, a segunda é em casa, para quem acha que é importante jogar a segunda em casa. Eu até não acho tão importante. Lauro, eu acho que isso aí, até eu quero ver o Cacau, isso aí é mais o torcedor. O torcedor está dizendo, eu quero pegar o Boca, eu quero me vingar de 2007. Tem que passar pelo River aí. Mas eu acho que primeiro tem que passar pelo River. Cadu, e falando terça desse jogo, quem apita... Pois é, eu quero saber quem é o árbitro, VAR... O chileno foi bem. O chileno foi bem. Parabéns. Foi bem, chileno. Peruano. Pois é, e tinha preocupação, porque ele é um árbitro caseiro, ele é um árbitro caseiro. Mas ele é um cara muito experiente. Chileno Vocês foi podem Palmeiras ver e Boca, não foi? Isso, que tivemos lances que o VAR de repente podia entrar em ação e ele ia pela autonomia dele. Viu o lance, escanteio, segue o jogo e assim foi e bem. Contrariando a lógica que disseram, quem é que disse que era caseiro? Foi o Ribeiro. Não foi caseiro, mas ele é caseiro. Não. Esse jogo foi ao contrário, ele segurou o jogo pro Grêmio, marcava a falta. Mas ele é caseiro. Mas como caseiro, o retrospecto dele, o jogo que ele apitou jogos que o time de casa ganhou, mas era o time bom contra o time ruim. O jogo de terça, quem apita é o Andrés Cunha. É o uruguaio que mais apitou na Copa do Mundo. É o árbitro que mais está atuando também na Libertadores, é o árbitro que melhor se socorre com o instrumento do VAR. Ele é um cara preparado para trabalhar com esse tipo de jogo. Isso aí é corporativismo. Tu não pode falar isso, Cacau. Eu sou um cara que quando tem que criticar, eu critico, mas quando vai bem, também falo bem. Eu tomei a precaução de começar aquele raciocínio dizendo assim, se passar pelo River, foi o cuidado que eu tive. Agora, o Palmeiras vira? Não tem. Eu acho muito difícil. Não tem, Laura. Vamos combinar, o Boca não vai deixar de fazer um gol. Se fizer um, o Palmeiras tem que fazer 4. Mas por que o Boca não vai deixar de fazer um gol? Não por que o Boca vai fazer o gol? Adivinhação. Olha aqui, ó. Não, mas olha aqui, ó. Tá 3-0. O Boca pode... Não. Vamos o Palmeiras fazer um gol no primeiro tempo é outro jogo. É outro jogo. Tá 2, tá 3. Tá 3-0. Tá 3-0. 3-0 pro Palmeiras. 2-0 vai pro pênalti. Claro, o Boca tá 3-0 pro Palmeiras. 3-0. O Boca faz um gol. O Boca fez o que um time grosso com o Boca precisava. Ganhar em casa e ganhar bem. Porque fora ele não vai deixar de jogar. Mas essa é a característica. O River é diferente. Ele não conseguiu jogar contra o Grêmio lá, porque o Renato, como já falou. E agora aqui vai atacar e aí que tá o perigo. Olha aqui, o Boca dos 4 é o pior. Com gol dos 4 é o pior. Por isso que eu digo. Mas tem... Por isso que eu digo. Com gol qualificado. Tem o pedigree o Boca teve quase fora. Se o Palmeiras tivesse perdido, estava fora.
Só que o Boca, nessa hora de decisão, ele se Você meteu um exagero. Com o gol qualificado, que tem na Libertadores, não tem na Copa Brasileiro, do Brasil, nem na Copa do Brasil. Com o gol qualificado, a coisa mais importante é tu não tomar em casa. Sim. O Boca não tomou em casa. Sem dúvida. E fazendo. Como fez. Eu acho que só um milagre para o Palmeiras reverter. Não, até 0-0 em casa, de repente, não é o fim do mundo. Agora tu concorda que vai ser outro jogo, né, Cacau, terça-feira. Daniel Collin te mandando um abraço. O Daniel Collin diz assim, meu amigo, rei do concreto. É o rei do concreto. Ele já está pensando em Abu Dhabi. Está pensando já no Real Madrid, que vai mudar de técnico. Devolve um abraço pro Daniel Collin aí, o rei do concreto. Ele só fez. O Real Madrid que tomou 5 do Barça. Vai mudar o técnico. Só feras aí, diz o Daniel Collin. Deixa eu dar para e foi muito legal. O Márcio Fraga dizendo Palmeiras já era, pior time, mas mais camisa do que os três. É o que eu disse, é o pior time. Dos quatro é o pior. O Ribeiro falou ali agora do Real Madrid, que tomou 5 do Barça. O Arthur fez uma atuação de luxo. O Arthur foi muito elogiado. E eu li hoje na imprensa que... Está jogando mais adiantado também. Eu li na imprensa que o Manchester City vai oferecer 104 milhões de euros pelo Arthur. E este jogador, o senhor Tite, não levou para a Copa do Mundo, levou o Fred e o Tyson. Parabéns, Tite. Mas ele andou se machucando, não estava machucado? Não interessa, leva machucado que é melhor. Vem cá, tá aqui lá em Laguna, está nos assistindo, manda um abraço para todos nós aqui. O Miro Veiga, grande gremista, Cacau, lá em Laguna, em Santa Catarina. A Anitta Garibaldi. Tem aqui, bom, sei que eu já fiz referência, Cacau. Um abraço para o Lauro. Pô, da gente, que saudade. O Volmar, abraço para o Lauro. Deixa eu ver se eu acho aqui, dizendo que saudade do Polêmica. O Anderson, o grande Lauro Quadros. E tia, nenhuma tia sobrinha. Atenção, tias! Atenção, tias, por favor. Mensagens ao Lauro Quadros. Não, mas a tias feminino. Às vezes fica dúvida. Cacau, eu tô preocupado com o jogo de terça, Cacau. É mesmo, tio? Tô. Vamos ao cinema, então, eu e tu. Não dá, cara. É assim, ó, eu tô preocupado com o seguinte, ó, eu abomino essa ideia de jogo jogado. Dá azar, inclusive. Mas ninguém fala que é jogo jogado. O torcedor é muito Mas quem é que disse isso em algum momento da história da humanidade? Assim, o torcedor porque a paixão é assim, entendeu? Cega. Mas o torcedor pode pensar assim, nós não. Não, pois é, não. Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, ó. Lembra quando o Grêmio fez 3-0 no Barcelona de Guayaquil? Ano passado, né? Liquidou a fatura, né? Veio aqui, perdeu 1-0 e jogou para perder. Mas uma coisa é tu jogar com o Barcelona de Guayaquil, outra coisa é tu jogar com o River. Não, é que usar o exemplo. É que uma coisa é o que tu fala, tu quer usar outra coisa o exemplo. é o que tu sente. Então o Renato tem que ter a capacidade de fazer os jogadores sentirem que eles têm que jogar para ganhar o jogo. Tem duas coisas erradas. Essa é a maior virtude do Renato. Tem duas coisas erradas. Uma, essa que ele levantou aí, que eu não vi em lugar nenhum, de achar que já ganhou. Essa é errada. E a outra coisa é entrar borrado, que tu quer que entre borrado. Não. Eu quero que entre focado. Eu acho que precaução. Focado. Eu acho que a palavra. Essa é uma das maiores virtudes do senhor Renato Portaluppi. Pois é, mas às vezes tem o Dananenê. Eu acho que precaução. Se tu quer dar o exemplo, vamos dar o exemplo do River e Cruzeiro em 2007. Não, cara, o Olímpio ganhou lá 1-0. 89. Tomou 3 aqui. Tomou 3 do River aqui. Então, acho que essa é a palavra da precaução. Tu é âncora, não é para dar palpite, só apresentar. Fica falando isso aí, cara. Não, mas eu acho que é precaução. Apresenta os convidados. O que eu acho que... Apresenta os convidados e senta. Cartão amarelo para mim, Isso aí que o Cadu falou, que o River meteu 3 no Cruzeiro aqui, será a coisa mais falada no vestiário do Grêmio. Tenho certeza disso. Certeza disso. Por que você vem com esse assunto? Tu não tem que ter preocupação. Então é jogo jogado, não tem que ter essa preocupação. O Ribeiro estava matutando ali. O que eu vou falar? Não, mas, cara, você tem que me elogiar, tu não abre a boca.
Não, mas o Cacá não tem razão. Isso aí pode existir até por parte do torcedor, mas não por parte do Renato. O Renato é especialista nisso, né? E o próprio grupo saiu de lá, as declarações eram, não tem nada, tá ganho 1-0, não tem nada ganho, né? Ainda mais contra time argentino ainda. Ainda mais contra time argentino. Agora, o que eu acho que não pode estar é pensando já na final, escolhendo adversário, né? E que é torcedor, o caso do Daniel, já está pensando já no Real Madrid, na decisão em Abu Dhabi e tal. Né? Aí tem que ter um equilíbrio. O Grêmio parte para o ataque ou fica demais na defesa? Nenhum dos dois. Esse equilíbrio. O Grêmio tem que jogar naturalmente. O Grêmio tem que jogar para ganhar o jogo. Grêmio, ao mesmo tempo que serviu para o Grêmio lá a bola no campo do adversário, isso não quer dizer que vai servir na arena. É outro jogo. O Grêmio precisa sim ter de novo a posse da bola. Isso é importante dentro de casa. Se há 10 minutos de jogo, a torcida não deixa o Grêmio ficar. Vai sair do jogo. Não adianta. O Grêmio tem que jogar com a inteligência que jogou lá. Mas lá foi por uma circunstância, Ribeiro. Por que não teve 2 jogadores fundamentais? Tu não pode. Não vai jogar da maneira ao adversário. Tu acha que o Grêmio na arena vai jogar por uma bola? Não vai. Aqui não vai ter 3 jogadores fundamentais. Eu acho que sim. O Kahneman talvez seja mais importante que um dos dois. O Kahneman é muito importante. Porque além de estar bem, se complementa com o outro. Com o Jeromel. Bom, no meu entender. Tô apavorado com vezes. Ribeiro, no meu entender, uma coisa é certa. Os 2 não jogam. Não vou botar 2 jogadores que tá parado. Joga. Eu acho que nenhum dos 2 joga. Os 2 não vai. Acho que o Everton. Se jogar, joga um só. Acho que fica no banco. Mas acho que o Léo Gomes vai jogar. O Ribeiro, nós aqui semana passada falávamos que o Michel tinha jogado contra o América em Minas, então era certo que o Michel não jogaria. Eu sempre apostei no Michel. Mas tu viu a declaração dele? Vamos lá. A declaração dele, do Renato. Aí a experiência nossa, jogador que fica 5 meses sem jogar, a musculatura prende. Vai dar no segundo não vai jogo. jogar. Vai dar no segundo jogo. Botou, jogou e foi bem. Então, mas isso dá depois do segundo jogo. Eu quero dizer o seguinte, se tiver condições o Everton e o Lua, vão estar em campo. O Kahneman... Não tem a menor dúvida, cara. O Kahneman, esse jogo vale tudo. O Kahneman, além do futebol... Mas tu vai com 2 regras, 3, tu sabe que tu não vai ter esse jogador até o final da partida. Se tiver no campo, a avaliação é que pode jogar. O Kahneman, um joga e o outro fica... Eu acho que o Luan tá fora, viu? Na minha opinião, o Luan tá fora até do banco. Por isso que eu acho que 2 não jogam. O Kahneman, além do futebol dele, da raça, da liderança dele também... Tem mais uma coisa que é sutil. Fala espanhol. O idioma. Fala isso aí, o idioma. Ele se comunica com a arbitragem, então isso aí é importante. Também. E aí eu acho que por isso que o Cícero não sai. Vai mexer na zaga. Se ele abrir o meio de campo também, vai trazer 2 problemas pro jogo. E tem outra coisa, Cícero é bruxo, né, cara? Não é só por ser bruxo. Não é só vai mexer no zagueiro, tu não vai mexer na proteção. Bom, mas então nessa tua linha aí... justiça, ele tá bem. Cara, então é o Bressan. Se é bruxaria, é o Bressan. Cadu, se Renato for Renato... Agora eu vou dar uma de Lauro Quadros. Tu tá aqui porque tu é bruxo do Cadu. Sim, também. Se Renato... Para fazer político. É verdade. Esse que botaram 4 horas no ar. Isso aqui é frase de Lauro Quadros, tá? Se Renato for Renato... Olha, gente. Joga Bressan. Se Renato for Renato, joga Bressan. Tu acha que joga Mas Bressan, eu também concordo contigo, acho que isso. Tu acha que joga Bressan, então? Se Renato for Renato. Porque deixa eu fazer algumas aqui, ó. O Rafael dizendo assim, o Cacá é o mentor do Cassé como político, isso foi em 93? Que história é essa? Como é que é? Não, mentor como político, não. Eu fui treinador e o Cacá era vice-presidente de futebol. Campeão, treinador. Eu nem pensava em política, né? Treinador campeão gaúcho. O Leandro, só... Pois não. Desculpa. Uma perguntinha ao zagueiro Cassiar. Campeão gaúcho também. Presta atenção. Paulo Miranda ou... Bressan. Obrigado. Paulo Miranda ou Bressan. Aí vem a discussão do lado, um momentinho. Botar o Paulo Miranda do lado esquerdo do Jeromel, trocar o lado. Mas ontem ele trocou, né? Não. Trocar o lado. Estou dizendo que... Vamos em tese. Trocar o lado. Seja quem forem os nomes. Tirar o Jeromel dali e botar para o lado esquerdo. Importante. Isso. Não faça isso nunca, porque tu não vai tirar o certo pelo duvidoso. Ou seja, tu desmonta toda a defesa aí para mudar um jogador. Olha aqui, mas Cassiar, tu tá achando que joga o Bressan, então? Não, eu não estou. Se Renato o outro não joga, eu acho que joga. Então vai jogar o Bressan. Até pelas lideranças, inclusive. Não, Paulo Miranda já declarou que ele não sabe jogar do lado esquerdo. Então joga o Bressan. O Leandro, dependendo... Eu já acho diferente de você. O Leandro... Eu acho que joga
o Jeromel do lado esquerdo. Eu queria que jogasse o Michel. A gente está encerrando. O Leandro é o seguinte: dependemos da cabeça do Renato escalar bem. Mas o Renato sempre escala bem, né? Esse é o treinador. Nem sempre. Olha aqui, o Cléo não colocando para jogar o Marcelo Oliveira, o Bressan, o Caio Douglas já está ótimo. Né? O Lauro Quadros é o cara que diz o que ninguém diz. Só. O Jadir, a melhor equipe de analistas do futebol reunida. Show. Bom, com essa acho que temos que encerrar, né? Isso. Tudo jogado ensaiado, isso aí. Tudo amigo, tudo amigo. Bom, de inimigo, tudo. Bom, então tá, depois dessa vamos encerrar, tá certo? Záquia, vamos lá. A esperança ainda ou a vaguinha ali na vaga na Libertadores? Disputa segundo e terceiro. A arbitragem também não quer do deixar. Atlético. Obrigado, Atlético Paranaense. Vida sexual? Ótima. Maravilha. Ribeiro Neto, as verdades da bola amanhã no Rio Grande do Sul. Botafogo. E depois? O Atlético virou de virado. Vamos lá. E jogou com as reservas aí, o Atlético. Ô, Cadu. O Grêmio garante classificação? Se for determinado e jogar como Libertadores, ganha o jogo. Fabrício, confiar na arbitragem. Então, isso aí. Vamos acompanhar o nosso canal lá, Central do Árbitro. Central do Árbitro. Isso aí. Cadu, uma pergunta aqui que o nosso... Tu não respondeu ao Lauro. Que o nosso povo pode querer saber. Onde é que tu vai pagar a janta para nós agora? No barranco, rapaz, como sempre. Então vamos lá. O homem vai junto lá. Tu não respondeu a pergunta do Lauro. De quem? Qual é o adversário melhor para pegar na final? Melhor adversário pegar? Quer pegar o Filipão? Não, quero o River Plate. Não, o River tá, mas... Filipão vai ser campeão brasileiro. Tá bom, então tá. Serve? Meu Deus. Pô, o presidente Romeu disse aqui, não, eu coloquei para esse, não, bom seria tetra todo mundo, Inter, tetra brasileiro e o Grêmio tetra da Libertadores, desde que o Grêmio fosse primeiro. Aí observação, presidente Romeu. Bom, ponto final, agradecer a audiência de vocês aí, tivemos a cobertura, inclusive, de todo o processo eleitoral, a nossa cobertura total da nossa equipe de jornalismo, o nosso Dois Toques da amanhã, a gente vem com o nosso Dois Toques, o jogada final de hoje, tivemos aí, né, dividido com a questão política, os candidatos eleitos, Jair Bolsonaro à presidência da República e Eduardo Leite, o novo governador do estado do Rio Grande do Sul. Bom final de noite a todos. Nosso jogada final volta no próximo domingo. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.